Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Olha, eu preciso compartilhar essa palavra com você. Você sabe, né, que Deus tem uma obra muito linda na sua vida. Olha, e quando Deus ele tem uma obra muito linda nas nossas vidas, nós precisamos consultar a Deus, viu? Você precisa consultar a Deus nos seus feitos, viu? Para aquilo que você cogita no seu coração fazer, ou até mesmo aquilo que chega até você. Você precisa saber qual a vontade de Deus, quais os planos de Deus sobre a sua vida. Viu? Mas, pastora, que palavra é essa? É uma palavra muito forte, uma palavra muito gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários que Deus tenha misericórdia de mim. Coloca nos comentários que Deus tenha misericórdia de mim. E eu quero falar desse rei. Qual rei, pastora? O rei Josafá. Olha que história tremenda a história desse rei. Olha só. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Josafá, ele era muito bom, né? Ele tinha um coração muito bom. Ele queria ajudar as pessoas, ele queria ajudar, né? Ele queria fazer o bem, ele queria fazer o bem, né? Mas nós devemos ter muito cuidado com isso, porque tem causas que não é para a gente pegar. A gente pode até ajudar, mas a gente não pode pegar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse caso aqui, o rei Josafá, ele foi, irmãos, né, ajudar Acabe nessa guerra. Tanto que Acabe não voltou dali vivo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele ocupou o lugar de Acabe e Acabe o lugar dele. Só que a Deus, né, irmãos, ninguém engana. A Deus ninguém engana. Deus, ele conhece a verdade. E Deus não iria permitir, né, que pela bondade de Josafá ele morresse no lugar de Acabe. Deus não ia permitir isso. E Deus permitiu que os soldados vissem, né, que o rei Acabe, louvado seja o nome do Senhor, que Acabe não era Josafá. Louvado seja o nome do Senhor. Ou que Josafá não era Acabe. Louvado seja Deus. E eles mataram o rei certo. Eles mataram quem eles queriam matar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, ele é conhecedor de todas as coisas. E quando Josafá volta para casa, ele encontra ali o profeta Hanani, e o profeta Hanani, usado por Deus, repreende ele e diz para ele, né, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Olha que coisa linda. Apesar desse erro dele, né? Deus abre a boca do profeta Hanani e diz: olha, boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. E habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. Né? Josafá, ele fez com que o povo tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Quem eram os pais de Josafá? Os pais de Josafá era Asa. Louvado seja o nome do Senhor. Era Asa, e deixa eu ver aqui se não me falha a memória, o nome da mãe dele era Azuba. Né? Josafá era filho de Asa e Azuba. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ensinou ali os caminhos daquele povo, os caminhos que trilhou seu pai Asa.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele ensinou para aquele povo. Ele incentivou aquele povo a voltar para o Senhor. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse caso aqui, irmãos, nesse caso tão específico, o rei Josafá, ele tinha crédito com Deus. Ele errou, mas ele tinha crédito com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente tem crédito com Deus é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir de hoje, consulte a Deus. Você quer colocar a mão, quer pegar essa causa? Consulte a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Consulte para que você saiba se Deus está nesse negócio. Se Deus está nesse negócio. Porque se Deus não estiver nesse negócio, passa de largo. Porque senão você vai sofrer. É mesmo, pastora? É. Passa de largo porque senão você vai sofrer. Tem coisas, aleluia, que é a pessoa e Deus. E às vezes a gente quer colocar a mão naquilo. E Deus não quer que a gente põe. E quando a gente coloca a mão naquilo, é só sofrimento. É só dor. É só lágrima. Viu? Tem coisas que Deus quer que a pessoa passe. É a pessoa e Deus. Não adianta ninguém querer interferir. É a pessoa e Deus. É só a pessoa e Deus. É uma intimidade ali da pessoa com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e o que eu faço? Consulte ao Senhor. Nós temos hoje nas nossas mãos a Bíblia Sagrada. Nós temos nas nossas mãos a Bíblia Sagrada, que nos guia pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, por amor do nome do Senhor. Então não faça as coisas sem consultar a Deus. Consulte ao Senhor. Nesse caso específico, Josafá não consultou, mas ele tinha, sabe, ele era muito especial. Josafá era muito especial. E ele diz, boas coisas, contudo, se acharam em ti. Porque tirastes os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. O coração de Josafá era um coração preparado. Para quê, pastora? Para buscar a Deus. O coração de Josafá era um coração preparado para buscar a Deus. Ele era muito especial. Josafá era muito especial. Ele cometeu esse erro de querer pegar a causa de Acabe, de querer ajudar Acabe, de querer colocar a mão aonde não era para ele pôr. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa repreensão, ele permaneceu firme, levando o povo, aleluia, a buscar a Deus. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Após essa repreensão, ele poderia ter desistido do seu chamado, né? Ele poderia ter passado a fazer as coisas erradas, continuar fazendo as coisas erradas, mas não. Conta a Bíblia Sagrada, habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. Né? Aquele povo de Berseba, aquele povo de Efraim, né? Josafá foi lá, pregou para aquele povo, anunciou as boas novas para aquele povo, e aquele povo, aleluia, se voltou para o Senhor. Olha que coisa linda, né? Ele passou a pregoar: sem Jesus não dá. Na época que Jesus ainda não tinha vindo, né? Sem Deus não dá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos do Deus que por nós tudo executa. Nós precisamos do Deus, aqui nesse caso, né? Nós precisamos do Deus de Moisés, do Deus de José. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos desse Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali, Josafá, ele começa a levar esse povo para Deus. Ele começa a resgatar esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E o povo tornou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Torne para o seu chamado. Faça aquilo que Deus ele quer que você faça. Obedeça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem uma obra muito grande na sua vida. Não faça a obra que você quer. A obra de Deus, eu preciso falar isso para você. A obra de Deus não é a obra que nós queremos fazer. A obra de Deus é a obra que Ele colocou nas nossas mãos. Deus, Ele colocou uma obra nas suas mãos. Qual foi essa obra? Qual foi essa obra? Não perca tempo fazendo a sua obra. Você não vai chegar a lugar nenhum fazendo a sua obra. Faça a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu estou fazendo a obra. Qual a obra você está fazendo? Me diga qual a obra que você está fazendo. A sua obra ou a obra que Deus colocou nas suas mãos? Porque a obra que Deus colocou nas suas mãos, a obra que Deus colocou nas suas mãos é lágrima, é choro, é dor.
Não é alegria, não. Não é alegria. A obra que Deus coloca nas mãos da gente é lágrima e é choro, viu? A obra de Deus é assim, é lágrima e é choro, viu? É lágrima e choro. Então, faça a obra de Deus, não faça a sua obra, viu? Faça a obra de Deus, não faça a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Fazer a nossa obra e achar que estamos agradando a Deus é muito fácil. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno. Você é uma bênção na minha vida. Compartilhe essa palavra gloriosa. Tem alguém aí perto de você precisando fazer a obra de Deus. Viu? Tem alguém aí precisando ter crédito. Tem alguém aí precisando obedecer. Tem alguém aí, aleluia, precisando, aleluia, entender que não é tudo que a gente pode pôr a mão. Viu? Compartilhe essa palavra. Abençoa a vida de alguém aí perto de você. Tem alguém aí perto de você precisando ouvir essa palavra. E você vai ser o quê? Boca de Cristo. Boca de Cristo você vai ser. Viu? A carta de Cristo você vai ser. Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade desse dia. Você é uma bênção na minha vida.